estudarmos o processo ou os processos que se deu tanto da criação e da formação do homem, no sentido de sociedade, entender como que essas sociedades elas desenvolvem, né? Como que elas se constroem, quais são os seus paradigmas, as suas ideias, as suas formas de vida, né? Como que essas sociedades elas dialogam, né, com o mundo e com umas com as outras, e como que elas chegam até aqui nós hoje e quais são os legados, né, quais são as contribuições que esses povos deixaram para nós hoje e que nós temos acesso. Tá? Então, para começar, iremos começar com o início de tudo, que é um período chamado de pré-história. Tá? Só para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão da pré-história, tá? E quero começar falando do porquê desse nome pré-história, tá? Esse nome ele foi dado por pessoas do século XVIII, 17 e 18, tá? E ela carrega em si uma expressão de inferioridade, tá? É um termo que foi usado como no sentido de diminuição daquelas sociedades que surgiram antes da escrita. Como assim? É o seguinte, até o século XVIII, um pouquinho do século XIX, ao se fazer história, ao se estudar história, só era considerado como fonte, né, aquilo que era escrito, né, material escrito, aquilo que era produzido de forma escrita e especialmente por documentos oficiais do governo, tá? Então, aonde era possível encontrar registros de escrita, aonde não é possível encontrar registros de escrita, isso é uma pré-história, ou seja, é um período anterior à história. Porque eles tinham essa concepção de que só é a partir do momento que há escrita. Então, só povos que produzem escrita, que escrevem, é que podem produzir história. Tá? E aí a gente começa então a problematizar esse conceito, por quê? Não é só porque a sociedade ela não tem história, perdão, não é só porque a sociedade ela não tem escrita que ela não possui história. Tá? A escrita não é o único meio de se comunicar. Existem outros meios de se comunicar e existem outros meios de registrar a sua própria história. Hoje, por exemplo, nós temos muitas tribos, muitas aldeias, somente na África e também nos indígenas, que eles não têm nenhuma questão de alfabeto, de escrita, e eles se comunicam, eles guardam as suas tradições e oralidade. Ou seja, para a nossa aula, deixa eu voltar aqui para a gente poder continuar o que a gente estava falando. Então, voltando. Esse termo pré-história, então, ele carrega em si uma conotação negativa, tá? Não é só porque esses povos não possuíam uma história, não possuíam um registro, né? Não possuíam uma escrita, não quer dizer que eles não possuem história, tá? Eles tinham história, mas o termo acabou pegando, o termo ficou, ele trata, antes de começar a tratar, sempre conscientizamos essa questão, tá bom? Prosseguindo aqui, em história, nós temos algumas coisas que nós chamamos de noções de tempo, ou seja, são maneiras, né, de identificar e de marcar o tempo, tá? Então a ideia é a gente trabalhar agora nesse instante, e identificar essas diversas formas de notação do tempo. Até porque muitas dessas formas, ou alguma dessas formas, estava presente no povo da pré-história, tá? Então existem três principais formas de se contar o tempo. A primeira é o tempo cronológico, a segunda é o tempo histórico e a terceira é o tempo da natureza, tá? Não há uma ordem de prioridade, tá bom? Cronológico natural, tá bom? O tempo cronológico, ele é aquele tempo que é exclusivamente com tá? Então você consegue lá marcar dia
1, dia 2, dia 3, tá? É uma forma de marcação do tempo que está baseado no quesito de rotação da rotação da Terra. Né? Um dia de 24 horas, um ano de 365 dias ou 366 dias quando for um ano bissexto, tá? Então, por exemplo, né, o planeta Terra tem mais de 4 bilhões de anos, ou Mariana é 3 anos mais velha do que Paula. Então, é uma forma cronológica de se marcar o tempo. O pessoal da pré-história, eles tinham uma breve noção de tempo cronológico, tá? Mas isso aqui é mais apropriado a partir do Egito em diante, tá? O próximo é o tempo da natureza, tá? E o tempo da natureza, ele consiste nos ciclos naturais, tá? Que pode sim ser observado pelo homem. Então, por exemplo, nascer e pôr do sol. Então, quando nasce o sol, você sabe que está pela manhã. E sonho, você sabe que já está chegando a noite, né? Estações do ano. Então, nós temos aí 4 estações do ano, 4 estações do ano, que duram 3 meses. Então, você sabe que no período de calor é de dezembro até março. E sabe que no período de outono é ali de abril até junho, de 21 de junho até finalzinho de agosto, nós temos o inverno. E depois, de setembro até meados de novembro, nós temos a primavera. Então você consegue, através do meio das estações do ano, se localizar no tempo, tá? E também os ciclos de maturação de frutos, né? Sei lá, né? Uma laranjeira demora tantos anos, tantos meses para começar a dar frutos. Principalmente esse tipo da natureza, essa noção de usar a natureza para marcar o tempo, é muito usado na pré-história e também por povos hoje atualmente, né? Por exemplo, os judeus, eles têm os seus calendários baseados no ciclo da lua, né? Um calendário lunar. Então, tem essas diferenças e tem esses usos da natureza como forma de marcar o tempo. E por último, nós temos o tempo histórico, tá? O tempo histórico, eles são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos que acontecem na história da humanidade, tá? É uma forma de contar o tempo a partir das ações dos homens, tá? Então, toda a experiência da humanidade, tudo aquilo que aconteceu na humanidade, então, é marcado um tempo histórico, tá? Então, nós temos aqui 5 tempos históricos. O primeiro tempo histórico é a pré-história, tá? Que vai aí de anos de 5 milhões de anos até o ano 4000 a.C. Idade Antiga, que vai aí do ano 4000 até 476 depois de Cristo. Nós temos a Idade Moderna e depois a Idade Contemporânea. Então vocês percebam que antes de Cristo nós temos uma contagem decrescente, tá? 5 milhões de anos até 4000, então está decaindo. E a partir, então, ali do ano zero, que é marcado no nascimento de Cristo, nós temos um calendário crescente, né, de zero em diante. Então, nós iremos trabalhar com sociedades antigas, desde a pré-história até o finalzinho da Idade Antiga, marcado pela queda do Império Romano. Bom, vamos prosseguir. Então, vamos lá. Já sabendo do conceito, né, e tirando o aspecto negativo, né, desse termo pré-história, então vamos lá. O que é a pré-história? A pré-história, ela pode ser dividida em 3 períodos, tá? Então vamos lá. Ele pode ser dividido no período de Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá bom? O seu conceito, como nós falamos lá, é um período anterior à invenção da escrita, tá? Então ela abarca aí desde o surgimento do homem e seu desenvolvimento até o surgimento da escrita no ano 4000 a.C. Ele pode ser dividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá?
Então vamos pensar aqui nesse homem pré-histórico, né? E as dificuldades que esse homem pré-histórico ele possui, tá? Então aqui, ó, esse homem, ele basicamente ele enfrenta muitas dificuldades, tá? E o seu estilo de vida é praticamente um estilo de vida pautado na sobrevivência, tá? O que esse homem pré-histórico precisa para sobreviver? Primeiro, água, abrigo e alimento, tá? Além disso, ele precisa se adaptar ao meio que ele está, ou seja, transformar a natureza, e também precisa de tecnologias e ferramentas para poder ali interagir com o ambiente onde ele está. Só que esse homem também enfrenta dificuldades. Essas dificuldades elas podem ser, e geralmente eram, escassez de água e de alimento, predadores, ou seja, grandes feras, animais, e problemas ambientais que às vezes eram causados por esse próprio homem pré-histórico. Prosseguindo, então, o homem desde o seu início ele precisou desenvolver uma habilidade de se adaptar, né? Ele tinha que se adaptar. Diferente dos animais, o ser humano ele não tem pelos grossos e nenhuma camada de filme de pele, como a dos animais, por exemplo, né? Além disso, desde cedo o homem precisou criar mecanismos tanto para a defesa quanto para a subsistência. Surgindo assim as ferramentas, que até hoje são usadas pelos homens. Então, as ferramentas, elas são criadas num mecanismo de subsistência, tá? Perdão. Antes da gente continuar, então, e entrar nos detalhes de cada período, a gente precisa entender que essas tribos antigas, elas eram formadas por poucas pessoas, tá? E elas eram divididas, em essência, em dois grupos, que eram os caçadores e os coletores, tá? Vocês podem ver essas duas modalidades na imagem que está aí para vocês. Nós temos os caçadores, que eram os responsáveis pela prática da caça, e era especialmente feita pelos homens. E nós temos a coleta, que era feita por mulheres e pelas crianças, tá? Agora vamos entrar especialmente nessas três divisões que nós colocamos dessa pré-história. Então, relembrando, a pré-história é dividida em três períodos. O primeiro período é o período paleolítico, tá? Nós iremos ler algumas informações que está aqui e nós iremos discutir cada uma delas, tá? Então, primeiro, duração. Esse período neolítico ele tem duração de 500 mil anos, tá? Então, assim, é um tempo muito longo que se desenvolve de forma lenta e gradual, tá? Eles tinham um estilo de vida nômades. O que é isso, professor? Nômades são aqueles que não possuem residência fixa. Então, um dia eles estavam em determinado lugar, depois de uma semana, um mês, eles já estavam em outros lugares, tá? Sempre quando acabava o alimento, quando acabava a água de uma região, eles partiam rumo a uma nova região para poderem se estabelecer e ficar nesse ciclo. Acabou a comida lá, eles vão procurar um outro lugar para morar. A sua economia ou aí a sua maneira de se alimentar era baseada na busca de carniças, pequenos animais, tá? A caça de pequenos animais, pescas, coletas de grãos, frutos e raízes. Por que carniça? É o seguinte: você não tem ferramentas para caçar um mamute, tá? Você não vai lá enfrentar e caçar um mamute na mão. Você não vai fazer isso. Então, o que é mais fácil fazer? É mais fácil você esperar esses grandes animais eles morrerem por ordem natural ou serem mortos por outros animais. Você vai lá e se usa dessas carniças para se alimentar. Em relação à caça, você vai atrás de pequenos animais ou exatamente da pesca. Se você olhar para o lado aqui, essa é a ferramenta que eles possuíam na época, tá?
é chamado de pedra lascada. Então era com essas pedras que eles caçavam, tá? Eles moravam em cavernas, porque ainda não tinha confecção de cabanas, de moradia mais desenvolvidas. Eles se vestiam com roupas com peles de animais. As ferramentas eram feitas de pedra lascadas, madeira e ossos. Aqui eles já conseguiam dominar o fogo já no finalzinho desse período paleolítico, que vai ajudar na alimentação deles, tá? Como que nós conhecemos esse povo? Quais são as fontes históricas que nós usamos para conhecer esse homem pré-histórico? As artes rupestres, tá? E também os entalhes em pedras. E essas pinturas rupestres justamente era uma forma que eles usavam para se comunicar, tá? É, Eles usavam essas artes rupestres seja para marcar o território onde eles estavam, né, a caverna onde eles estavam, seja para identificar a presença de animais perigosos ou para indicar fonte e de alimento. Tá? Então, esse é o resumo do que foi esse período paleolítico. O próximo período que nós temos é o período neolítico, que ele vai do ano 10.000 a.C. até o ano 4.000 a.C. Ele é marcado ali pelo fim da Era do Gelo, né? Para quem assistiu o filme Era do Gelo, você vai ver muito dessas características lá nesse filme, tá? Lembra que lá no Paleolítico eles tinham um estilo de vida que era nômade. Já no Neolítico, eles possuem um estilo de vida marcado pelo sedentarismo, tá? Eles se tornam sedentários. Por quê? Quando é que dá essa mudança? Simples, galera. No Paleolítico, eles não sabiam, por exemplo, como dominar a natureza, né? A agricultura. Então, quando acabava o mantimento de algum local, eles iam em busca de outros lugares férteis. Agora, no Neolítico, eles passam a aprender a dominar a agricultura. Se eu passo a dominar a agricultura, eu não preciso mais ficar indo de lugar em lugar para procurar comida. Agora eu sei plantar, agora eu sei domesticar os animais, tá? E aqui começa, por exemplo, a domesticação dos animais de lobos, né, que depois vão virar os cachorros, e de outros animais de grandes portes, tanto para alimentação quanto para segurança, tá? Aqui eles passam a morar de cavernas e vão morar já nessas casas de madeira e palha e começam a formar pequenas vilas e cidades, tá bom? Eles passam a desenvolver roupas de algodão e mais uma ferramenta que é a pedra polida, que é esse tipo de pedra aqui, mais redondinha. Tá bom? Eles descobrem a cerâmica e inventam a roda. Nós conhecemos eles também devido às pinturas nas paredes, tá? Devido a artes rupestres deles. Nesse período, você tem agora o aumento da população, tá? Porque agora você tem mais mantimento, você, consequentemente, consegue se alimentar melhor, tá? Você tem agora também um aumento da divisão do trabalho, tá? Você tem o artesanato, a estocagem de alimentos, tá? Não é mais só caçador e caçadores, né? Caçadores e coletores. Você tem agora uma diversidade, perdão, de novas divisões sociais. E agora você pode também ter construções de templos religiosos, tá? De forma mais organizada. E a pedra polida, que era uma ferramenta da época. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem se torna sedentário, tá? Aqui, por exemplo, é uma representação de como que era a vida no Neolítico, tá? Nós temos aqui, isso aqui é uma vila, né? Nós temos a zona de pesca, os animais domesticados eram vaca,
cerdo, ovelha, né, o cachorro, a cabra, o cavalo. Temos aqui a confecção de tecidos, a área de plantio, polimento de pedra, confecção de tendas, agricultura. Então, a pesca, né? Essas pessoas elas vão se desenvolvendo e vão se especializando numa divisão né, de trabalho, né, baseado no sexo. Então, os trabalhos mais braçais eram feitos por homens, e os trabalhos mais domésticos eram feitos pelas mulheres. Então, essa é uma representação de como que era uma vila no período neolítico. Vamos prosseguir. Vamos lá, aqui é uma mudança. Então, eles eram nômades, se alimentavam de